Olá, boa noite. Vamos começar a mais uma aula de PHP. Vou colocar meu rosto aqui e vamos lá. Dentro do PHP, nós podemos tratar erros para que ele apareça de uma forma mais amigável para o usuário, certo? Para isso, nós vamos utilizar um bloco de funções chamado try-catch-finally, ou seja, para executar um código com try e, em caso de erro, capturá-lo com um catch, para assim que possamos finalizar a execução desse código com o finally, certo? Para isso a gente precisa entender try-catch. Na verdade, para isso a gente precisa primeiro entender o que são exceções, tá? Mas vamos entender um pouco de cada uma coisa devagar. Vamos lá. Quando a gente quer tratar erros dentro do PHP, a gente utiliza determinados conjuntos de funções. Geralmente a gente está tratando erros dentro do PHP com blocos de condição, com if. Por exemplo, se o número fosse diferente de zero, ele retornaria uma mensagem e finalizaria a execução do código, ele pararia lá. Só que nem sempre a gente pode fazer isso, certo? Porque às vezes o erro ele pode parar a execução completa do código. E isso não é interessante, porque às vezes a continuidade da execução é uma coisa completamente necessária para que o código ele possa se manter em pé por um maior tempo. Nesse caso, para que a gente possa tratar erros de uma forma mais eficiente, a gente vai utilizar uma funcionalidade chamada try-catch. O que o try-catch ele faz? Dentro do bloco try, que é um bloco protegido dentro do código, ele vai executar o trecho do sistema, do código, e se ele falhar, ele vai parar a execução do bloco e ele vai partir para o segundo bloco, que é o bloco catch. O que o bloco catch ele vai fazer? Ele vai recuperar o erro, certo? E vai retornar uma mensagem para o usuário. Esse erro ele sempre vai ser especificado como uma exceção dentro do sistema, ou seja, uma exception. Para isso, a gente precisa entender um pouco o que são as exceptions. Tá? As exceções, na verdade, vamos continuar a ver aqui porque eu esqueci do bloco finally. O que acontece? Depois que o bloco try ele é executado e ele dá um erro, ele pula para o catch, certo? Mas o que o finally entra? Onde que o finally entra nesse jogo? É o seguinte: o finally é sempre executado depois que um bloco try ou um bloco catch é executado dentro do sistema, tá? Independente de um dos dois blocos acontecerem, o finally sempre vai acontecer, tá? Vamos lá. Um exemplo do uso do finally é o seguinte: toda vez que a gente vai iniciar uma transação do banco de dados, a gente precisa abrir a conexão. Dizer, ó, abre a conexão, faz essa transação, executa. Uma transação no banco de dados ela é aberta. No momento que a execução da transação for realizada, ele precisa fechar a conexão, certo? Ele abriu, tem que fechar. Eu poderia implementar essa função direto no try. Porém, se ele executar o catch, no momento que ele perceber um erro, ele também vai ter que fechar a conexão. Ou seja, eu teria dois códigos de encerramento de conexão, um no try e um no catch. O finally, como ele vai ser sempre executado depois da execução ou do try ou do catch, para evitar duplicidade de código, eu posso colocar o fechamento da conexão da base de dados, que está tanto no try quanto no catch, colocar isso só no finally, entendeu? E lá ele fecha a execução com a base de dados. Beleza? Então, o finally ele serve para isso. Para evitar duplicidade de código, para agrupar instruções que precisam ser executadas antes de sair do try ou antes de sair do catch, tá? E ele tem também essa finalidade de que possam ser executadas ações possam ser executadas ações depois que o bloco try ou o bloco catch é finalizado, certo? Para a gente entender o bloco catch, a gente precisa entender o que são exceções, tá?
Exceções nada mais são que mecanismos das linguagens de programação que permitem especificar determinadas condições para que uma determinada funcionalidade seja executada. Eles fazem parte do objeto derivado da classe exception, tá? Por exemplo, toda vez que um código ele retornar um erro, ele vai ter que especificar que tipo de erro foi que ele retornou, tá? O erro que ele retornou foi de argumento inválido. Ele tem que retornar essa mensagem, certo? Saber o porquê que ele gerou aquele erro e o código do erro, tá? Geralmente sempre é 0 ou é 1, ok? Por exemplo, se o número que foi digitado ele não é do tipo double, do tipo inteiro, tá? Seria um número que é retornado, é um número que é informado de qualquer forma. Se eu colocar, por exemplo, um número que não atenda a uma determinada condição ou uma operação, tá? A gente vai já ver isso em exemplo. Entre outros erros, tá? Dentro da classe exception, a gente tem vários outros tipos de erros. E toda vez que a gente quer lançar um erro, a gente utiliza a expressão reservada throw new, ou seja, lançar novo. Bora ver esse exemplo no código para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Eu implementei aqui dentro do código. Deixa eu só pular um pouquinho aqui. Esse aqui é o exemplo de execução do bloco try, do bloco catch e do finally, tá? Depois que o bloco try é executado normalmente, ele pula para o bloco final, que é o finally, tá? E se o try ele vier falhar, ele vai pular para o catch, que vai retornar uma mensagem de erro, tá? Bora ver esse exemplo aqui no PHP Store. Deixa eu desligar a lupa aqui para a gente ver melhor. Beleza. Só minimizar aqui. Eu tenho uma função que eu coloquei aqui chamada dividir, que recebe o dividendo e o divisor. O primeiro erro é o seguinte. Deixa eu só dar um enter aqui para separar melhor. Ok. Vamos lá. Se o isInt dividendo e o isFloat divisor forem verdadeiros, ele vai retornar verdadeiro. Porém, eu coloquei aqui, a gente colocou uma expressão aqui de que se trata de um valor falso. Como é que isso está funcionando? Eu até coloquei aqui embaixo para vocês verem o que a função isInt ou a isFloat fazem, tá? A função isInt ou a função isFloat, ela sempre retorna um valor booleano, ou seja, ela sempre retorna true ou false. Nesse caso aqui, eu preciso que o dividendo ele seja um número, tá? Ele não pode ser uma string. Se eu digitar uma string, esse cara ele vai ser falso. E esse cara aqui também. Ou seja, ambos vão ser falsos, porque eles estão analisando a mesma variável, certo? Ambos vão ser falsos. Porém, para que eu execute esse bloco if para disparar essa exceção, eu preciso que essa expressão toda seja verdadeira. Ou seja, no momento que ela lançar que o valor não é um número, ou seja, que essa expressão ela é falsa, ele vai converter para verdadeiro, porque eu estou negando essa expressão. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Então, ele lança a exceção. Tá? Mais uma vez. O isInt e o isFloat, eles retornam um valor booleano, ou seja, true ou false. Se esse cara, dividendo, ele for falso, ou seja, ele não for um número, essa expressão, tanto o isInt quanto esse isFloat, vão retornar falso. Certo? Retornando falso, ele automaticamente vai ser negado. Ou seja, o que é falso passa a ser verdadeiro. E aí, com isso, toda essa expressão vai ser verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro é igual a verdadeiro. Portanto, essa exceção ela vai ser lançada. Certo? Esse erro vai ser lançado. Percebam que eu chamei a palavra throw, a palavra new e o tipo de erro que essa mensagem vai gerar. Certo? Aqui no caso eu coloquei uma exceção de invalid argument exception. Tá? Opa. Beleza. Embaixo, a mesma coisa.
Esse aqui, na verdade, não é inválido argumento. Esse aqui é range exception. Embaixo é a mesma coisa. Se o divisor não for um número, ele vai retornar um erro de argumento inválido, certo? E se o divisor for igual a zero, ou seja, nenhum número pode ser dividido por zero, ele vai retornar um erro de range exception, ou seja, exceção de... é um range de exceções, no caso, tá? Geralmente isso ocorre quando um erro aritmético ou algum outro tipo de erro ele ocorre, tá? O bom do PHP Storm é que no momento que você passa o mouse por cima de uma função ou de uma exceção, de qualquer coisa dentro do PHP, ele sempre retorna o documento lá do PHP. Ele sempre retorna a referência do manual do PHP. Beleza? Isso é uma coisa interessante do PHP Storm. Tá? Quem tiver um computador mais parrudo, que quiser usar o PHP Storm para testar, entre outros, pode estar usando, até porque o PHP Storm ele consome bastante memória. Tá? Beleza. Feito isso, ele vai pegar o resultado, a variável resultado, que vai ser o dividendo vezes o dividido pelo divisor, tá? E vai retornar o resultado. Vou dar um eco aqui. Dividir. Vou colocar 10,2. Tá? Dividendo 10, divisor 2. Aí eu vou dar aqui um BR só. Para quando eu for colocar algum código para cá para baixo, ele já pular uma linha. Vou salvar esse código. Sair aqui da lupa. Então, vou executar. Tá aqui. Ele retornou 5. Tá? Muito bem. Agora é o seguinte. Se eu colocar aqui no 0, por exemplo, ele vai cair nessa exceção aqui, ó, range exception. Não é possível realizar uma divisão por 0. Tá? Se eu vier salvar esse cara e executar, esse é o erro que ele vai gerar. Não é possível realizar uma divisão por 0. Percebam que quando a gente utiliza a palavra throw new, ele lança todo esse erro gigantesco aqui, ó. Certo? Ele gera toda essa saída de erro. Ok? Muito bem. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, vou tirar aqui o 10 e vou colocar o 2. Se eu colocar aqui, por exemplo, salada, salvar e atualizar, tá aí. O dividendo não é um número, certo? Ou seja, ele caiu, esse isInt, ele deu falso. E esse float também. E por eles estarem sendo negados, ambas as expressões que são falsas passam a ser verdadeiras. E verdadeiro é igual a verdadeiro. Então, ele cai no erro. Certo? Muito bem. Agora, se eu vier fazer a mesma coisa, vou tirar aqui e colocar o 10. Caramba. Vou colocar o 10 de volta. E no lugar do divisor eu colocar Chimira, vou salvar e atualizar. Tá lá. O divisor não é um número. Certo? Muito bem. Vamos voltar aqui para o 2, tá? Agora, se eu colocar os dois strings, vamos ver. Uma Chimira. Sala. Será que ele vai retornar os dois erros? Não, ele sempre retorna o primeiro só. Entendeu? Ele para na primeira execução. Tá? Ele já não executa mais. No momento que ele dispara o throw, ele não executa mais o código, tá vendo? Agora a gente vai mudar um pouquinho esse aspecto, tá? Quando a gente utilizar o try catch finally aqui, ele não vai parar nessa primeira linha aqui, ó. Tá? Ele pode até parar aqui, mas quando chegar na exceção, ele vai cair no finally. E aí o finally ele vai continuar a execução, entendeu? Vamos ver? Beleza. Vamos excluir esse cara aqui. Excluir não, vamos recortar, né? Deixar ele fora da execução. Por isso que eu não gosto de usar loop, porque ele volta pro canto do mouse e é chato. Vamos colocar aqui o try. Vamos colocar no catch. Vamos sempre colocar o mais clássico, né? Que é o exception. 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 E aqui vamos colocar o finally. Beleza, ele já até implementou o finally já, tá? Esse é o exemplo da execução do bloco do try catch finally. Vamos lá. Dentro desse cara eu vou colocar
a saída da função, que no caso é o salado e o chimera, tá? Que é a função dividir. Eu vou colocar aqui 10 e 2. Percebam que ele retornou toda essa mensagem de erro aqui, tá vendo? Fatal error, invalid argumento, dividendo em 6, champ, htdocs, aos PHP, exemplo 12.php, 15, stack trace 0, c, champ, htdocs, PHP, exemplo 12, PHP, tentando dividir salada, chimera, hashtag 1, main throwing c, champ, htdocs, aos PHP, exemplo 12.php, online 15. Ele retornou todo esse erro, tá? Vocês vão ver como que o erro vai retornar quando a gente utilizar o try catch. Vamos lá. Aqui eu coloquei a expressão. Essa aqui vai retornar correto, tá? Eu vou colocar aqui um echo. Aqui dentro do catch, eu vou colocar um echo, tá? Colocar aqui erro na execução. Motivo. Vou dar um espaço aqui. Vou concatenar com a variável exception. E vou colocar o atributo getMessage, tá? O getMessage, ele vai retornar essa mensagem aqui, ó. Tá vendo? Ele não vai mais retornar essa brutalidade de código que a gente está vendo. Ele vai retornar só essa message aqui, tá vendo? Beleza. E o finally, eu vou colocar aqui um echo. Caiu no finally. Daqui pode continuar a execução. Vou colocar um BR aqui, tá? Beleza. Um BR aqui também. Só para garantir, né? Pegar e vamos salvar. Vamos lá. Salvei. Executei. Tá vendo? Ele executou o try e ele colocou. Caiu no finally. Daqui pode continuar a execução. Certo? É porque aqui no caso tá tão doido esse editor que eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo. Porque eu não sei porque que ele exibe isso aqui primeiro. Aí depois que. Ele só exibe depois do final. Eu não entendo isso. Vou colocar aqui um. Vou colocar fora do try. Vou colocar um echo. Mensagem qualquer. Vamos ver se isso resolve, né? Vamos salvar, vamos executar. Mensagem qualquer assim que eu fiz foi piorar. Beleza. Beleza. Vamos ignorar isso por enquanto. A ordem dos fatores não altera o produto. Tá aqui. Ele executou o 5 e executou o final, ó. Tá vendo? Ele executou esse cara aqui, ó. Tá? Vamos ver se executando pelo próprio... Ah, eu esqueci de colocar um configure. PHP built-in server. Aulas PHP, interpreter options, não. Custom, create configuration. Vamos colocar aqui aulas PHP. Esse cara, vamos ver aqui, porta 80, router script. Vamos colocar aqui o executor, no caso vai ser o PHP 7.4. O interpretador, local path, PHP executable. Isso aqui é só numa coisa, tá? Só no PHP Storm. Nos outros vocês não vão poder, não vai ter necessidade de fazer isso aqui tudo não, tá? Isso aqui é só no PHP Storm. php.exe. Identificou que PHP é o 7.4.5. Apply, ok. Escolheu o runtime, apply, ok. Apply, ok. Vamos startar o server aqui. Startou. Vamos executar no Chrome, né? Vamos ver se ele vai mesmo. Tá aqui. Praticamente a mesma coisa. É um servidor embutido. PHP dentro do PHP Storm, tá? Em vez de tu instalar o... Como poderia dizer? Em vez de você instalar o champ e tal, tudo mais, ele pode criar um... Desde que você só precisa baixar o zip do PHP lá no site php.net. E aí não precisa implementar um servidor PHP e tal, tudo mais. O próprio PHP Storm ele faz isso. Depois eu mostro para vocês como é que faz essa configuração toda, tá? Mas não interfere em nada sobre isso, tá? Beleza.
é o seguinte, aqui dentro do bloco try, a gente viu que ele executou normalmente, e depois que ele executou o try, ele caiu no finally, tá? Agora vamos gerar a exceção. Vocês viram aquele log de erro brutal que apareceu lá no código, né? Agora vamos colocar essa aqui 0. Salvei, executei. Tá aí. Erro na execução. Motivo. Não é possível realizar uma divisão por 0. Tá vendo? Ele gerou um erro muito mais amigável do que aquele erro gigantesco que estava sendo gerado. Ou seja, ele caiu no catch e por meio da classe exceção, ele exibiu uma mensagem de erro mais amigável só retornando a mensagem que está dentro dela. Ou seja, só retornando isso aqui. A message que vem dentro da exceção. Beleza? Não é possível realizar uma divisão por 0. A mesma coisa que eu vier aqui, por exemplo, colocar aqui salada, salvar e atualizar. Tá aí, o dividendo não é o número. Em vez dele mostrar todo aquele log gigantesco, ele mostra só essa mensagem. E tá vendo que ele continua implementando o finally. Tá vendo? Caiu no finally, daqui pode continuar a execução, certo? O finally sempre vai ser executado, tá? Deu para entender? Muito bem, vamos sair aqui da lupinha, tá? Muito bem. Project configurations files can be added to... Vou colocar para sempre adicionar, né? Para ficar já o build-in do PHP já configurado aqui dentro. Que ele tem uma pasta oculta, que é a chamada IDEA. Foi feita uma tentativa de acesso a um socket de maneira que é proibida pelas permissões de acesso. Esse é bem erro do sistema, porque ele vê que tem uma instância do PHP executando dentro do champ, e ele está dando um conflito de porta, porque ele está tentando rodar um servidor próprio. Entendeu? E aí dá esse problema. Muito bem. Então, deu para a gente entender um pouquinho o que é o try-catch finally, tá? Esse arquivo já está salvo para vocês e vai ser feito o commit já já. Muito bem. Com esse arquivo aqui. Ah, tá. É o que a gente viu anteriormente. Vou até deixar ele aberto porque a gente vai usar ele de novo aqui. Por quê? A gente vai deixar esse cara de novo aqui porque a gente vai explicar para vocês agora construtores e destrutores. Vamos lá. Construtores e destrutores são métodos públicos declarados dentro das funções que constroem a classe no momento que ela é invocada. Tá? Por exemplo, vocês perceberam que aqui no código, vamos voltar aqui para o código logo, eu vou explicar daqui mesmo para vocês. Opa, ok, tá aqui. Deixa eu só minimizar aqui. Vocês perceberam que quando a gente instanciou a classe carro, a gente colocou só new carro, tá? Se eu vier aqui dentro e fazer isso aqui, public, underline, underline, construct. Tem alguma coisa errada? É public function. Construct. Tá aqui. Esqueci do function. Toda vez eu esqueço que o construct ele é uma função. O que acontece? Eu coloquei public function underline underline construct. E eu vou colocar o que ele vai precisar para começar. Que vai ser, vamos dizer aqui que eu vou colocar a marca e o modelo. Certo? Muito bem. Eu vou apagar isso aqui, tá? Deixa eu só apagar esses caras aqui. Ok. Vou colocar this marca é igual a marca e this modelo é igual a modelo. Muito bem. Eu criei uma classe construtora em que a minha classe ela só vai ser instanciada quando eu passar dois parâmetros da instância, que é o modelo, a marca e o modelo do carro, certo? E eu vou colocar aqui aquela função de novo, vou colocar public function acelerar. Vou colocar aqui velocidade. Sei por que eu apaguei. Vou colocar aqui this
velocidade é igual a ela mesma mais velocidade. Aí eco, acelerando a traço velocidade km por hora. Ok? Muito bem, vou deixar aqui criado, tá? Perceba o seguinte, quando eu crio uma classe construtora, eu preciso que, para poder executar essa classe, é obrigatório que eu passe dois valores, que é a marca e o modelo. Se eu instanciar esse cara sem passar os parâmetros aqui dentro, ó, como ele está pedindo aqui, que é marca e modelo, esse cara não vai executar, quer ver? Olha o que ele está dizendo, ó. Required parameter marca missing, ou seja, parâmetro requerido marca está faltando. Quer ver? Vamos tentar executar eu vou colocar um echo carro, o método acelerar. Não sei porque ele não manteve frear. Frear tá aqui ainda? Tá, não. Acelerar. E eu vou colocar a velocidade que vai ser 200. 200 não, 120. Vou salvar. Vocês viram que da última vez executou e mostrou, acelerando a 120 por hora, certo? Se eu salvar o navegador não está mais aberto. Se eu salvar esse cara e tentar executar ele, localhost, aulas PHP, exemplo 11, ó, o que ele vai dizer? Poucos argumentos para a função carro, ou seja, ele não construiu, ele não instanciou a classe carro e lançou uma exceção chamada argument count error, ou seja, erro de contagem de argumentos. O que a classe construtora ela faz? Ela exige que eu instancie a minha classe com determinados conjuntos de valores. Nesse caso é o marca e modelo, certo? Vou passar aqui dentro marca Fiat, modelo Argo. Eu passei dois parâmetros, que é a marca e o modelo. Isso porque a classe construtora ela exige que eu passe esses dois parâmetros, certo? Ela exige que no momento em que eu vá instanciar a minha classe carro, eu passe a marca e o modelo. Salvei. Atualizei. Tá aí. Acelerando a 120 por hora. Ou seja, ela só permitiu que eu executasse as funções que estão dentro da minha classe carro no momento em que eu instanciei ela, eu passasse os parâmetros de marca e modelo. Certo? A classe construtora ela serve para isso. Para que a classe só seja instanciada quando determinados valores forem solicitados a ela, certo? Nesse caso, marca e modelo. Se eu remover marca e modelo daqui de dentro da instância, a classe não vai executar, tá? Nós vimos agora o que o construct faz. Mas e o destruct? O que ele faz? No momento que ele executa uma classe, no momento que ele instancia uma classe e executa uma função, ele destrói a classe. Quer ver? Vamos colocar aqui. Para criar uma classe do tipo uma classe destruct, como a gente fez, a gente só faz colocar public function underline destruct. Ele não precisa de nenhum parâmetro, é só você passar a mensagem echo, a classe foi destruída. Salvei e atualizei. Tá aí. Acelerando a 120 por hora, a classe foi destruída. No momento em que, quando eu instancio a minha classe e eu executo as funções ligadas a essa classe, ele já executa automaticamente o destruct. Ou seja, o destruct ele serve para quê?
No momento que instancio a classe, eu atribuo ela num espaço de memória dentro do meu sistema, certo? Então, a classe, quando ela é instanciada, ela fica na memória. E ela fica lá e perdura, e por lá perdura. Para eu remover essa classe da memória, eu preciso destruir ela. A destruct é justamente para isso. Para remover uma classe que foi instanciada da memória. Certo? Portanto, toda vez que quando for implementar uma classe que tenha um construtor, é sempre bom implementar um destrutor junto com ela. Certo? Para que no momento que a classe for construída, ela for instanciada no código e ela for alocada na memória, ela seja destruída a ponto de que ela seja removida da memória, certo? E com isso nós temos as funções de construtor e destrutor, certo? Vou colocar aqui no comentário de estilo shell, classe destrutora, e aqui classe construtora. Vou colocar aqui também a classe só será instanciada no código quando os parâmetros da classe construtora, dá um enter aqui para pular, um outro comentário de shell, forem informados. E aqui eu vou colocar na instância, é necessário que sejam informados os parâmetros solicitados na classe construtora, certo? Então é isso, pessoal. Classes construtoras e destrutoras, elas funcionam dessa forma, certo? Para que no momento que uma classe ela é instanciada no código e ela é alocada na memória, ela seja executada e destruída da memória, para dar espaço a uma outra classe, uma outra funcionalidade, certo? Com isso, eu estou economizando memória na construção do meu projeto, tá? E eu estou praticamente otimizando a execução do meu código, tá? Para evitar que classes demais fiquem sendo executadas direto da memória, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Quaisquer perguntas, não deixem de me questionar, tá? Perguntem mesmo. Mandem mensagem nos comentários, mandem mensagem para mim via WhatsApp, tá? Vocês têm meu número. Eu espero que vocês entendam o que eu quis passar para vocês, tá? Na próxima aula, vamos ver aqui qual vai ser o conteúdo da próxima aula. Vamos ver. Linguagem de programação, aulas, semana 5 tá aqui. E já vai ser introdução ao PHP com MySQL. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.